Olá! Hoje eu vou falar sobre o último capítulo de Daniel, que é o capítulo 12, que fala sobre o tempo do fim. E o capítulo inicia dizendo: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui o texto inicia abordando sobre o tempo do fim. Tempo em que ocorrerão sinais da segunda volta de o Senhor Jesus Cristo. Tempo em que imperará o engano religioso, guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças terríveis, o amor entre as pessoas, ele esfriará. Nós veremos acontecer assassinatos terríveis, comportamento de pessoas totalmente desprovida do mínimo de respeito ou sentimento de amor por alguém. Tempo em que só aqueles que realmente tiverem um encontro com Deus e nasceram de novo e têm um nome escrito no livro da vida será salvo. Tempo em que se levantará o anticristo e o mundo chegará ao fim. É sobre este tempo que o anjo Miguel veio contar, veio narrar para Daniel. E o texto continua dizendo: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui mostra que o texto ele volta a falar do Senhor Jesus, que ele alcançará tanto aqueles que já partiram quanto os que ainda estiverem vivos. O Senhor Deus ele virá tanto para os mortos quanto para os vivos. Entre os mortos, uns ressuscitarão para já viverem o gozo eterno ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembrando que ainda no livro de Daniel não houve a vinda do Deus Filho, Jesus Cristo. E outros que ressuscitarão entre os mortos, eles ressuscitarão para a condenação eterna. Quanto aos do gozo eterno, os que tiverem e têm as vestes brancas, estes resplandecerão mais ainda no momento de glória. No início do capítulo, Daniel ainda é advertido a guardar as palavras que o anjo do Senhor estava falando com ele da parte de Deus, que era para eles guardá-la e, além do mais, selá-la, ou seja, que era para guardá-las num lugar seguro e colocar um lacre sobre elas, de modo que ninguém possa abri-las, quebrá-las, antes do momento determinado e escolhido por Deus. Que muitas pessoas, eles procurarão interpretar e desvendar os mistérios do que a palavra explica, e que a sabedoria dos homens, ela se multiplicará, e que isso tudo dá a entender que a sabedoria do homem aumentará além do normal, além daquilo que costumeiramente é observado, melhorar de tempos em tempos.
É como se houvesse um salto exponencial acima do comum de sabedoria num determinado período de tempo, quando estivesse próximo de acontecer a vinda do Senhor. E o capítulo continua dizendo: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Pelo comentário aqui que nós vemos dos tempos, em Daniel 11, nós vimos falar sobre ele no verso 36, igual está falando aqui em Daniel 12. Só que no verso 36, ele descreve a pormenor, dizendo o seguinte, que desse tempo se refere ao período em que o anticristo se levantará e imporá a sua vontade contra o Deus verdadeiro. Fará e falará coisas que parecem ser de paz e prosperidade entre as nações. Então, essa parte do capítulo 12, ela é mais explicada lá no Daniel 11, que nós vimos na leitura passada, no verso 36, porque explica que diz respeito ao período de governo do anticristo, até que enfim implantará a prática de sacrifícios e abominações entre os homens, quando ele perseguirá o povo de Deus de forma terrível. E continua o texto dizendo: Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim, ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui mostra que Daniel, ele ainda não compreendeu completamente o que foi enviado do Senhor, o que havia sido explicado, mas esse enviado do Senhor continuou a instruir, dizendo que essa palavra é uma palavra destinada às pessoas no futuro, os povos da terra que serão governados pelo anticristo para a perdição eterna. No entanto, pelas misericórdias do Senhor, aqueles que têm o selo de Deus, aqueles que têm a marca da promessa, os remanescentes do povo santo e exclusivo do Senhor, este povo que possui o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, este permanecerá, ele não perecerá, ele conseguirá passar por aquele processo de tribulação, de sofrimento, e conseguirá manter a sua fé. Antes, além de manter a sua fé, estas vestes que eles usam, elas serão purificadas, embranquecidas. As suas obras, elas serão provadas e também purificadas. Tudo isso é em confirmação à fé que eles possuem no Deus Santo de Israel, o Deus da promessa, que firmou com eles a aliança desde Abraão, Isaque e Jacó. E continua o texto dizendo:
Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Aqui, Daniel 12, ele encerra, enfatizando que a tribulação será um momento de sofrimento físico e espiritual, além de emocional, na vida daqueles que estiverem sobre a terra. Isso porque o Espírito Santo, ele já não estará mais aqui na terra, entre os homens. Ele não terá como mover o coração das pessoas para fazer com que elas se arrependem dos seus pecados, para que elas continuem amando e respeitando o seu próximo. Não haverá mais amor nenhum fraternal entre as pessoas. Será tempo apenas de angústia, de dor que jamais encontrará um refrigério. Em suma, será um tempo em que Satanás reinará sem restrições alguma, porque nos dias atuais nós vemos que o mundo está difícil, que as coisas estão terríveis, mas ainda há o Espírito Santo no meio do povo, ainda há a igreja separada do Senhor que consegue, com as suas orações, vencer tribulações, amarrar espíritos demoníacos que agem entre o povo, tudo isso em nome do Senhor Jesus e pelo poder e obra do Espírito Santo. Mas nessa época não haverá mais o Espírito Santo, não haverá mais clamor que um homem faça que venha parar, cessar, barrar o agir e o malfazejo das obras de Satanás sobre a vida do homem. Quanto aos que ainda passarem por este período de tribulação turbulento e chegarem no dia do juízo final aprovados, com o nome deles escrito no livro da vida, por serem parte daqueles que fazem parte dos remanescentes de Israel, do povo que Deus escolheu desde o princípio, desde Abraão, Isaque e Jacó. Pessoas que são descendentes e que no último momento elas reconhecerem que Deus realmente é o Deus da salvação. Estes serão os únicos que receberão uma sentença definitiva no dia do juízo final, de modo que a herança que eles alcançarem será uma herança de vitória, de salvação de sua alma. Mas os demais que não forem aprovados nesse período, esses, infelizmente, serão destinados ao lago de fogo e enxofre. A condenação dele será eterna e a sua herança será o sofrimento. É isso que diz Daniel 12, a descrição de quão terrível será o tempo do fim. Eu espero que, olhando o livro de Daniel, que foi um livro extremamente difícil da gente explicar, ler e explicar, ele possa ter pelo menos feito com que nós entendamos que na vida a única certeza que nós temos é que ela vai chegar ao fim e que este fim ele é cercado de bênçãos e benevolências do Senhor e de uma salvação eterna, assim como de uma maldição, de um terror, de angústia e de uma condenação eterna. Mas que as nossas escolhas, as consequências finais que nós vamos receber como herança, ela foi vivida, ela foi cultivada
no decorrer das nossas vidas. Sendo assim, que nós possamos ter os nossos dias voltados para a presença do Senhor. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele fala ao meu, e que nós juntos possamos zelar pelas nossas vidas, para que possamos contemplar com as misericórdias do Senhor quando vier agora no arrebatamento da igreja, porque será muito triste se ficarmos aqui, aquelas pessoas que estiverem aqui no momento da tribulação, no momento do sofrimento, em que o diabo reinará sem nada que lhe venha barrar as suas ações, quando o anticristo ele mostrará a face terrível da condenação eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se esqueça, vá no YouTube, faça sua inscrição no meu canal, que é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.